Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à ICL. Nós somos uma companhia global, verdadeiramente dedicada a fazer com que a agricultura produza mais e melhor. Somos mais de 12 mil pessoas, 48 fábricas e 18 centros de pesquisa. Hoje eu estou falando aqui do nosso centro de pesquisa de Iracemápolis, estado de São Paulo. E eu quero convidar você a participar do nosso dia de campo, o nosso Innovation Day. Para isso, eu vou convidar o nosso diretor de pesquisa e desenvolvimento, Michel Castellani. Michel, é com você. Obrigado, Gustavo. É um prazer recebê-la virtualmente no nosso Innovation Center para o nosso dia de campo. Eu gostaria de começar compartilhando com você, nosso parceira que está nos assistindo, o propósito da área de pesquisa e desenvolvimento. O nosso propósito é desenvolver produtos e serviços que agreguem valor para você no dia a dia. E para isso, nós temos 3 pilares importantes: estrutura, pessoas e processo. Em relação à estrutura, nós temos 2 sites de inovação, um que fica em Iracemápolis e o outro que fica em Suzano, no qual nós iniciamos as atividades de desenvolvimento de um novo produto em Iracemápolis, contando com um time de formuladores e agrônomos que começam o processo na bancada, seguem depois para a casa de vegetação e terminam o processo de desenvolvimento em campo. Após a validação no nosso centro de pesquisa em Iracemápolis da formulação e do posicionamento dessa formulação, nós seguimos com o processo de transferência da tecnologia que é feito pelo time de Suzano, no qual químicos e engenheiros trabalham juntamente com a área de operações e suprimentos para produzir as nossas tecnologias na quantidade e no momento certo para entregar a você. E como fruto do trabalho desse timaço, eu posso compartilhar com vocês que nos últimos 5 anos nós lançamos 21 novas tecnologias para você, para o mercado, e geramos aí um portfólio de patentes que contém hoje mais de 50 processos ativos. E para vocês conhecerem na prática os nossos produtos, eu gostaria de convidar Robson Mauri, nosso gerente sênior de portfólio e serviços, para contar um pouco mais para vocês. Robson, é com você. Obrigado, Michel. É com a grande satisfação que recebemos todos e todas vocês no nosso Innovation Center. Nossas atividades aqui iniciaram em 2013 e até o momento contribuiu para o desenvolvimento e lançamento de 21 novas tecnologias que vocês terão a oportunidade de conhecer logo mais. O nosso Centro de Inovação é credenciado no MAPA. Isso significa que passou por um rigoroso processo de validação, incluindo profissionais habilitados. Conforme o Michel comentou muito, a parte de desenvolvimento passa por produtos, por processos e por pessoas. Esse credenciamento no MAPA ratifica o nosso compromisso com você, cliente, em trazer novas tecnologias para superar os desafios do campo. Sabemos que esses desafios, principalmente numa agricultura que ocorre a céu aberto, depende muito do clima. E esse clima, muitas vezes, é responsável pela redução do potencial produtivo das culturas. Sabemos que exploramos apenas 1/4 do potencial dos cultivos. Isso significa que temos uma grande oportunidade para continuar aumentando a produtividade. Então, aqui no nosso Centro de Inovação, essa área experimental ajuda a identificar os desafios dos produtores e, junto com o nosso time de desenvolvimento, identificar novos nutrientes, novos elementos, novos compostos que podem contribuir para a mitigação de estresse. Atualmente trabalhamos com as culturas da soja, do milho, do algodão, do café, da cana-de-açúcar e da floresta, principalmente eucalipto, que vocês terão a oportunidade de conhecer logo mais. Agora vocês terão a oportunidade de conhecer um pouco mais dessas tecnologias aqui desenvolvidas para auxiliar a superar os desafios do campo e conhecer do nosso programa nutricional Supera e, junto com a equipe de campo qualificada, identificar as melhores oportunidades. Eu gostaria de convidar todos vocês a fazer uma imersão no nosso Innovation Center e a conhecer um pouco mais das nossas tecnologias. Itamar, é com você! Obrigado, Robson. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Dia de Campo do Innovation Center da ICL. Para nós da ICL é um enorme prazer
abrir a nossa casa uma vez por ano para tratar sobre temas relacionados à ciência, inovação e tecnologia, em diferentes culturas, abordando principalmente o manejo nutricional e como nós podemos colaborar com a fisiologia das plantas para que elas se sobressaiam em termos de resultados. Para começar o nosso dia de campo, nós teremos a oportunidade agora de debater ciência, tecnologia e manejo da cultura do algodão. Fernando, tá contigo! Obrigado, Itamar. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa estação da cultura do algodão. Nessa estação, nós vamos abordar sobre manejos nutricionais, manejos fisiológicos e de tecnologia de pulverização para a cultura do algodão. A cultura do algodão possui uma grande importância econômica. No mundo, na última safra, foram cultivados aproximadamente 35 milhões de hectares. Esses 35 milhões de hectares foram responsáveis por gerar aproximadamente 350 milhões de emprego. Portanto, para cada 1 hectare de algodão cultivado, nós temos a geração de 10 empregos para toda a nossa cadeia produtiva do algodão. Devido à sua grande importância econômica no cenário nacional e no cenário mundial, e principalmente para atender os nossos clientes, nossos pesquisadores, consultores e a nossa equipe CL, nós estamos desenvolvendo pesquisas focadas em nutrição, fisiologia e tecnologia de pulverização para a cultura do algodão. Portanto, para darmos seguimento à estação da cultura do algodão, eu convido o Guilherme Amaral, consultor de desenvolvimento técnico, para abordar sobre os manejos de adubação via solo na cultura do algodão. Amaral, é contigo! Obrigado, Fernando! Pessoal, a ICL traz fertilizantes disruptivos para a nutrição de solo. E para a cultura do algodão, uma cultura que demanda uma nutrição extremamente equilibrada e exigente, temos duas alternativas que falaremos para vocês no dia de hoje. Falaremos sobre o Fusion, que é um fertilizante com ênfase em fosfatados, onde temos até 8 nutrientes no mesmo grânulo, entre macro e micronutrientes. Fusion é um fertilizante granulado com granulometria de 2 a 4 milímetros que evita a segregação desse nosso nutriente como um todo. Além disso, temos ácidos úmicos e fúlvicos que estimulam o nosso sistema radicular e tempos de liberação entre esses nutrientes, favorecendo o desenvolvimento dessas plantas durante todo o seu ciclo. Além disso, temos o Sulfurgram Bmax, uma tecnologia onde trazemos enxofre e boro, 2 elementos essenciais a essa cultura e que demanda muito desses elementos. Boro e enxofre são constituintes de proteínas essenciais para a formação de fibras, elongação dessas fibras e mantendo a qualidade do nosso produto final. Ou seja, algodão, vendemos fibras e fibras de boa qualidade é essencial para o bolso do produtor. E para dar continuidade no nosso portfólio de tecnologias, eu chamo com vocês o nosso consultor de desenvolvimento de mercado, Estevam Penha. Obrigado, Guilherme. O manejo do algodoeiro tem um alto custo, principalmente pensando na parte de tecnologia e de aplicação. Já parou para pensar que todo o nosso sucesso da cultura do algodoeiro depende da assertividade da tecnologia de aplicação? Pensando em manejo de fungicida, inseticida, também na parte nutricional, reguladores de crescimento, dessecações, tudo isso está envolvido com o sucesso da tecnologia de aplicação. Já parou para imaginar que milhões e milhões de reais passam por cada ponta de pulverização? Por isso é necessário entender que a escolha correta da ponta, o momento da aplicação, a influência do clima, tudo isso vai impactar no sucesso dessa pulverização. Mas também há uma grande responsabilidade da escolha correta do adjuvante. Geralmente o mercado imagina que adjuvante é tudo igual, mas a ICL trabalha na especificidade de cada tipo de pulverização. Por exemplo, se estou pensando no momento em que eu preciso fazer uma aplicação de um herbicida em pré-emergência, o herbicida em pós-emergência, nós posicionamos Helper Dessec. Helper Dessec traz uma característica muito interessante do ponto de vista de padronização dessas gotas. Essa padronização favorece o aumento do tamanho médio delas. Uma gota maior carrega mais ingrediente ativo, com isso
me facilita e muito o controle de plantas daninhas estressadas, plantas daninhas de difícil controle, e isso tudo com uma dose de 50 ml para cada 100 litros de calda. Quem trabalha com Helper Desec leva um benefício extra do ponto de vista, se eu tiver uma chuva após o momento da aplicação, o Helper Desec aumenta a velocidade de absorção do ingrediente ativo, favorecendo o controle da planta daninha, mesmo que ocorra um certo volume de chuva depois da pulverização. Fato esse que não é encontrado na maioria dos adjuvantes. Já pensando no momento em que a cultura se desenvolveu, o aumento do dossel da planta, eu preciso pensar no manejo de fungicida e inseticida para essa lavoura. Nós posicionamos Helper Neutron. Helper Neutron traz uma característica de padronizar melhor essas gotas, de modo que eu tenho muito mais gotas viáveis dessa pulverização. A cultura do algodão tem um dossel muito fechado, dificulta muito a deposição de gotas no interior da planta, o acesso ao bacheiro, à medida que essa cultura vai se desenvolvendo. Com o Helper Neutron, nós temos uma facilidade maior de acessar as partes mais difíceis da pulverização, justamente por causa da padronização dessas gotas, aumentando a quantidade de gotas viáveis dessa pulverização. Com o Helper Neutron é possível uma maior solubilidade dos ingredientes ativos que estão presentes nessa calda, favorecendo inclusive aquele multissítio que é mais difícil de dissolver. Com o Helper Neutron se torna muito mais fácil, facilitando o preparo de calda, reduzindo o entupimento de pontas, inclusive com muito menos produto parado no filtro da pulverização. Para o manejo do bicudo do algodoeiro, essa praga que tira o sono do agricultor, que geralmente é feito com pulverização aérea, onde trabalha com gotas extremamente finas, nós posicionamos Helper Air. Helper Air é uma tecnologia que vai auxiliar em aumentar o tempo de vida útil dessa gota, favorecendo com que ela saia do avião e realmente se deposite na planta. Com essa característica do Helper Air, eu também consigo aumentar a emulsificação dessa calda, onde eu consigo misturar melhor o óleo na água, favorecendo uma calda mais homogênea, reduzindo potenciais fitotoxidez que pode acontecer na lavoura. Para o Helper Air nós trabalhamos com 200 ml para cada 100 litros de calda. Outro benefício de quem trabalha com Helper Air é que a gente consegue aumentar nessa calda a dispersão dos ingredientes ativos. Para aquela calda onde vai trabalhar com pó, onde é mais difícil de dissolver, calda extremamente concentrada em função da baixa vazão, Helper Air facilita muito a solubilidade desses produtos na calda. E para finalizar a cultura do algodão, nós precisamos fazer a dessecação dessa área, para poder ter uma maturação mais uniforme das maçãs e evitar também a contaminação de folhas na pluma no momento da colheita. Com uma dose de 50 ml para cada 100 litros de calda, justamente para aumentar o tamanho médio dessas gotas, favorecendo essa dessecação. Viu só que adjuvante não é tudo igual? Para a continuidade, vem para cá, Fernando! Obrigado, Estevão. Pessoal, fazendo um resumo de tudo que nós observamos até agora, o Guilherme Amaral e o Estevão abordaram muito bem sobre os manejos de adubação via solo e tecnologia de pulverização para a cultura do algodão. Eu estou retornando aqui para conversar com vocês sobre a fase vegetativa da cultura do algodão. A fase vegetativa da cultura do algodão, ela tem a duração de aproximadamente 30 dias. Durante essa fase, o algodão ele vai desenvolver principalmente a sua parte aérea e sistema radicular. Na sua parte aérea vão ser acumulados aproximadamente 15% de toda a biomassa da parte aérea que a planta vai acumular durante todo o seu ciclo. Um desafio muito grande que todos os produtores de algodão têm enfrentado e a gente aqui no Centro de Pesquisa também tem enfrentado são os problemas ocasionados pelo TRIPS. O TRIPS ele é uma praga que prejudica o desenvolvimento da parte aérea da cultura do algodão, principalmente o desenvolvimento de folhas. E como que nós estamos manejando o TRIPS nas nossas lavouras? A gente tem feito aplicações sequenciais de inseticidas. E junto com a segunda ou terceira aplicação sequencial, nós estamos posicionando fertilizantes foliares que favoreçam o desenvolvimento vegetativo da cultura do algodão. E quando eu falo desenvolvimento vegetativo, eu estou falando principalmente do desenvolvimento de folhas sadias que vão estar ativas para fazer a fotossíntese. Nessa fase vegetativa é extremamente importante a gente cuidar muito bem da parte aérea. Por quê? Nos primeiros 30 dias o algodão ele aprofunda muito o seu sistema radicular. E todo o aprofundamento do sistema radicular, ele depende principalmente dos fotoassimilados da comida que é produzida pelas folhas do algodão. Portanto, nós precisamos cuidar muito bem do painel fotossintético do algodão para produzir comida e mandar para o sistema radicular se aprofundar no perfil do solo. Nosso posicionamento para a fase vegetativa da cultura do algodão são 0,5 kg do Kelos inox por hectare ou 2 kg por hectare do Profal Cotton.
Outro importante manejo que o produtor de algodão faz nas suas lavouras durante o desenvolvimento vegetativo e início da fase reprodutiva é o manejo da adubação nitrogenada de cobertura. O algodão é uma planta extremamente exigente em nitrogênio. De maneira geral, as doses aplicadas na adubação de cobertura com nitrogênio nas lavouras de algodão, elas ficam entre 120 e 160 kg de nitrogênio por hectare. Para cada arroba de algodão produzidos, são exportados aproximadamente 0,4 kg de nitrogênio. Portanto, para uma lavoura de 400 arroba por hectare, a gente vai estar falando de uma demanda de nitrogênio de aproximadamente 160 kg de nitrogênio por hectare. O grande desafio em relação ao nitrogênio no algodoeiro é fazer com que essa planta absorva todo esse nitrogênio que está sendo aplicado via fertilizante, que está vindo via palhada e que está vindo via solo. A partir do momento que a planta absorveu, um outro grande desafio que nós temos com a planta de algodão é fazer com que todo esse nitrogênio ele seja assimilado e utilizado para o crescimento do algodoeiro. O nitrogênio pelo algodão ele é absorvido na forma de nitrato e amônio. Tanto o nitrato quanto o amônio, quando eles são absorvidos pelo algodão, eles precisam ser convertidos em aminoácidos para que posteriormente sejam formadas proteínas e metabólitos utilizados para o crescimento do algodoeiro. Toda essa conversão do nitrato e do amônio em aminoácidos, ela é dependente de uma enzima denominada nitrato redutase. Então a nitrato redutase é quem vai converter o nitrogênio absorvido na forma de nitrato e amônio em aminoácido. Caso essa conversão não ocorra, esse nitrogênio ele fica disponível nas folhas da planta, ele não é utilizado para o crescimento e a incidência de pragas como a mosca branca ela tende a aumentar, porque esse nitrogênio está numa forma que a praga aproveita ele e não a planta aproveita. Para isso, nós posicionamos o tônus. O tônus ele possui essa capacidade de fazer com que a enzima nitrato redutase esteja ativada, converta todo o nitrogênio na forma de nitrato e amônio em aminoácidos e esse nitrogênio ele vai ser assimilado fisiologicamente pela planta de algodão para que ela possa ter um bom desenvolvimento vegetativo. Nosso posicionamento do tônus para a cultura do algodão é 0,5 kg por hectare aos 30 dias após a emergência, mais 0,5 kg por hectare aos 45 dias após a emergência. O nosso posicionamento do tônus ele é realizado de forma parcelada porque o algodão ele absorve nitrogênio dos 15 dias após a emergência até os 160 dias após a emergência. Então, eu preciso que essa planta de algodão ela esteja com todo o seu aparato fisiológico de conversão do nitrogênio ativo durante todo o ciclo do algodão. Por isso, nós posicionamos o tônus de forma parcelada na cultura do algodão para garantir que o nitrogênio que a planta está absorvendo possa ser utilizado para o crescimento e desenvolvimento da cultura do algodão. Com base em tudo que nós abordamos sobre a fase vegetativa da cultura do algodão, eu separei uma planta para a gente poder analisar a performance do Profalcotton e do tônus na cultura do algodão. Portanto, nós temos uma planta muito bem desenvolvida, com bom desenvolvimento vegetativo, um bom desenvolvimento reprodutivo e essa planta com certeza trará grandes produtividades para os produtores de algodão. Finalizando os manejos da fase vegetativa, é extremamente importante se manejar muito bem as lavouras de algodão durante a sua fase reprodutiva. Para abordar sobre os manejos da fase reprodutiva, eu convido a Luciane Balzan, gerente de produtos. Luciane, é com você. Muito obrigada, Fernando. E agora, pessoal, vamos continuar falando sobre o período reprodutivo da cultura do algodão. E como todos vocês já sabem, vocês melhor do que ninguém sabem, a cultura ela nos desafia o tempo todo, né? Então a gente precisa estar estudando, precisa fazer pesquisa e precisa estar sempre monitorando o que acontece na cultura durante todo o ciclo. O primeiro grande desafio, como o Fernando muito bem abordou, é nós promovermos plantas com bom desenvolvimento inicial. Por quê? Quando nós temos um bom desenvolvimento inicial, nós vamos ter plantas mais vigorosas para lá na frente, né, do decorrer de todo o ciclo, nós termos plantas que tolerem mais as situações de estresse. No entanto, aí vem o nosso segundo desafio e que ele envolve as nossas lindinhas aqui, as florzinhas, né?
para que depois irão gerar os capulhos. Por quê? Se nós tivermos plantas, ao mesmo tempo que nós precisamos de plantas que estejam bem desenvolvidas, se nós tivermos plantas que tenham um crescimento excessivo, né, um porte vegetativo muito grande, isso pode atrapalhar lá na frente na questão reprodutiva. Por quê? Plantas muito grandes, nesse período, a planta precisa decidir para onde que ela vai mandar a energia. Quanto que ela vai direcionar para o desenvolvimento da parte vegetativa e quanto que ela vai mandar para a parte reprodutiva, o desenvolvimento das estruturas reprodutivas. Então ela precisa fazer essa divisão. Além disso, se eu tenho plantas muito grandes, eu também vou ter um sombreamento maior e também um abafamento na área do bacheiro, fazendo com que nós tenhamos uma probabilidade de menor sanidade e também uma menor incidência de luz, fazendo com que o abortamento, né, das nossas queridas flores ele seja prejudicado. Então esse é o nosso segundo desafio e para isso hoje nós trabalhamos com a nossa tecnologia Triplos, visando justamente a mitigação de estresse nesse período para evitar o abortamento. Triplos associa o estímulo fisiológico com o nutricional, visando justamente nos ajudar nesta fase, visando a retenção floral, ou seja, diminuirmos o abortamento. E como que ele promove isso? Através da promoção do equilíbrio hormonal, fazendo com que nós tenhamos um estímulo a essa quebra da dormência floral, e também promovendo a mitigação dos estresses, que é algo que a gente já vai estar promovendo desde a aplicação de tônus, né, no estágio vegetativo, como o Fernando já pontuou aqui antes da gente. Então, nessa mitigação dos estresses, ele vai ajudar principalmente na inibição da biossíntese do etileno e também promovendo a maior eficiência da metabolização do nitrogênio, para que nós tenhamos o uso do nitrogênio de uma forma mais eficiente e também promovendo uma maior eficiência energética, da energia que ela já produziu dentro, para que ela chegue de uma forma mais eficiente até a flor e faça com que ela tenha mais energia para que não haja o abortamento. Né? Pensando nisso, nós aqui do Innovation Center, né, a nossa área de pesquisa, faz inúmeros trabalhos visando a avaliação, né, desses resultados a campo, e nós também temos inúmeras pesquisas em nossos parceiros externos, né, onde nós obtivemos já resultados onde nós conseguimos reduzir abortamento em cerca de 25%. E vocês sabem que 25% a menos de abortamento vai representar um número maior de flores para que a gente chegue também com um número maior de capulhos ao estágio final do ciclo da cultura. E aí é que entra o nosso terceiro desafio. No terceiro desafio, como nós estamos promovendo plantas que estejam segurando, retendo uma maior quantidade de flores, nós aqui temos o desafio de fornecer comida, energia para essa maior quantidade de capulhos que estarão sendo gerados. Então aqui, além do fornecimento contínuo de micronutrientes através do Profol Cotton, que também já foi abordado pelo Fernando, aqui nós temos na finalização do ciclo o uso do produto Transloc, né? A nossa tecnologia Transloc, ela traz os benefícios de alguns nutrientes equilibrados justamente para essa fase: fósforo, potássio, magnésio, boro. E aqui o magnésio ele vai ter uma importância fundamental nessa fase, porque justamente os capulhos, eles são formados praticamente 90% por celulose. Então o magnésio vai ter um papel preponderante nisso, para que nós cheguemos até a fase final com capulhos de peso. Então, pessoal, passamos aqui todo o nosso manejo para os três principais desafios: fase vegetativa, né, desenvolvimento de flores e também peso de capulhos. E agora eu retorno para você, Fernando, para fazer o fechamento da nossa cultura aqui de algodão. É com você. Obrigado, Luciane. Gostaria de agradecer a todos e a todas que abordaram muito bem sobre os manejos nutricionais, fisiológicos e de tecnologia de pulverização para a cultura do algodão. Nós iniciamos com o Guilherme Amaral, abordando muito bem sobre os manejos de adubação via solo, fazendo o nosso posicionamento com a nossa linha Fusion e Sulfurgram B-Max. Posteriormente, o Estevão abordou muito bem sobre a tecnologia de pulverização para a cultura do algodão. Em seguida, eu retornei com vocês abordando sobre a fase vegetativa da cultura do algodão e posicionando o Kelos Inox ou o Profol Cotton e o tônus. Por fim, a Luciane abordou muito bem sobre os manejos nutricionais voltados para a fase reprodutiva da cultura do algodão e posicionou
o triplos e o translock para a cultura do algodão. De acordo com tudo que foi abordado sobre os manejos nutricionais, fisiológicos e tecnologia de pulverização para a cultura do algodão, e principalmente para atender os nossos produtores, os nossos clientes, consultores e pesquisadores e também a nossa equipe ICL, nós estamos conduzindo pesquisas com a cultura do algodão no Innovation Center. Na safra 2020-21, nós tivemos grandes desafios com altas temperaturas associadas a períodos de deficiência hídrica. Nessas condições, nós observamos que as plantas elas tiveram um menor crescimento e elas tiveram um maior abortamento de estruturas reprodutivas. Para resolver esses problemas de abortamento e fazer com que o algodão não tenha grandes perdas de produtividade devido ao estresse, nós posicionamos o Tonus, o Triplos e o Concorde na cultura do algodão, associados com os produtos da nossa linha Helper. Com esse posicionamento, nós tivemos uma planta menos estressada, com maior retenção de estruturas reprodutivas, e essa planta ela teve um incremento de 7 arrobas de algodão por hectare em relação ao tratamento controle. Portanto, nós temos muita segurança em posicionar o nosso portfólio para a cultura do algodão, pois o mesmo tem entregado grandes resultados para a obtenção de altas produtividades nas lavouras de algodão. Para a prescrição do Programa Nutricional Supera para a cultura do algodão, é extremamente importante se levar em considerações aspectos técnicos e a exigência em que cada área exige em relação a manejos nutricionais, fisiológicos e de tecnologia de pulverização. Muito obrigado pela atenção de todos e todas. Itamar, é com você! Valeu, Fernando! Quanta tecnologia nós tivemos a oportunidade de debater para a cultura do algodão. Uma cultura que é apaixonante e que tem um desenvolvimento tecnológico extremamente elevado. Esperamos que com isso tenhamos contribuído com o seu manejo nessa cultura, tratando desde como que nós vamos sobressair a desafios voltados à fertilidade do solo, à nutrição de plantas, à fisiologia e até mesmo à tecnologia de aplicação. É através desses resultados, dessas tecnologias, que nós queremos propor soluções que cada vez aumentem mais a sua produtividade e rentabilidade no campo. Vamos agora para a estação da cultura da soja. Robson, é com você! Muito obrigado, Itamar. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Estação da Soja. Essa proteolaginosa de extrema importância para o nosso país. O Brasil hoje é o maior produtor mundial e também o maior exportador nessa cultura da soja, representando mais de 50% das exportações globais. Também no Brasil é a área que ocupa mais de 50% da área plantada. E por isso, aqui no Innovation Center mantemos linhas de pesquisas para entender a real necessidade do produtor e trazer novas tecnologias, novas soluções para juntos superarmos esse desafio. Nos últimos anos, a cultura da soja passou por um aumento em área plantada, um crescimento horizontal significativo e também experimentamos um novo crescimento vertical, com o advento de biotecnologias, de manejo de perfil de solo, onde nós conseguimos aumentar a produtividade dessa cultura. Mas sabemos que tem espaço para continuar crescendo. Somos apoiadores do CESB, o Comitê Estratégico Soja Brasil, a qual apoiamos iniciativas de tecnologias, de manejo para continuar buscando o aumento da produtividade. Quando olhamos para essa cultura, nós observamos que temos o potencial ainda de crescer muito. Temos a média aí na última safra em torno de 59 sacas por hectare e tivemos colega aqui no Brasil no desafio de máxima produtividade que chegou a 149 sacas por hectare. E o nosso objetivo aqui é, junto com o produtor, entender esses desafios e desenvolver novas tecnologias. Sabemos que uma planta com alto potencial genético precisa também de uma nutrição equilibrada, balanceada, para atender essas expectativas. E para dar continuidade à Estação da Soja, gostaria de convidar o colega Fabiano, consultor de desenvolvimento de mercado, para abordar desde o plantio, a formação, a base, os nutrientes essenciais para essa cultura desenvolver em plenitude e atingirmos boas produtividades. Fabiano, é com você.
Obrigado, Robson. Agora nós vamos abordar as nossas tecnologias de solo da linha ICL. Bem, quando nós falamos em solo, as análises de solo que nós recebemos, 90% delas demonstram que os níveis de enxofre estão abaixo de 15 mg por decímetro cúbico, ou seja, abaixo do nível crítico. Além do mais, 95% dessas análises de solos nos demonstram que o nível de boro está abaixo de 0,6 mg por decímetro cúbico, também abaixo do nível crítico. Isso é perfeitamente entendível, afinal, são dois nutrientes que são facilmente perdidos no perfil do solo. Por outro lado, são nutrientes essenciais para que nós possamos obter elevadas produtividades. É importante salientar que os últimos campeões do SESB trabalham com níveis desses nutrientes no solo ainda maiores do que os próprios 0,6 e 15 para boro e enxofre, respectivamente. Nesse contexto, nós da ICL dispomos da linha Sulfur Grub Max. Com a aplicação do Sulfur Grub Max, conseguimos entregar ou disponibilizar para a cultura da soja dois nutrientes, enxofre e boro. Além do mais, esses dois nutrientes, devido à característica de liberação, conseguem também nutrir uma segunda cultura, a cultura do milho, segunda safra, que normalmente utilizamos nos nossos sistemas produtivos. Então nós podemos afirmar que é um fertilizante, dois nutrientes e nutrição para duas culturas. Pensando na cultura da soja, um dos nutrientes que mais nos desafiam todas as safras é o fósforo. Sobretudo devido ao fato de que a cultura da soja, na sua grande maioria nas condições brasileiras, é cultivado em latossolos, ou seja, solos bastante antigos, intemperizados, em que força ou favorece que o fósforo seja ligado ou tenha uma interação muito forte com a fase sólida do solo. Ou seja, boa parte ou grande parte do fósforo que nós aplicamos na cultura da soja é perdido. Aplicamos uma quantidade X, mas essa quantidade não é disponibilizada para a cultura da soja. Como alternativa para esse problema, a ICL dispõe da linha Fusion, fertilizantes com até 8 nutrientes para fertilização ou nutrição completa da cultura da soja. A linha Fusion tem 4 características muito importantes que nós gostaríamos de enfatizar. A primeira característica, extremamente importante, diz respeito à forma de liberação do fósforo. Assim, na linha Fusion, o fósforo ele é protegido com substâncias que diminuem a interação desse nutriente com a fase sólida do solo. Ou seja, nós temos um fósforo de eficiência aprimorada. A segunda característica diz respeito à presença de ácidos úmicos e fúlvicos, que representam ou significam um melhor crescimento de raízes. Assim, permite que a cultura da soja consiga explorar um perfil de solo diferenciado, inclusive buscando água e nutrientes em profundidades diferenciadas. A terceira característica, bastante importante, diz respeito ao fornecimento dos 4 micronutrientes presentes no Fusion. Assim, o boro, o cobre, o manganês e o zinco possuem 2 fontes, o que, na prática, significa que esses nutrientes são entregues à cultura da soja de maneira gradual e ao longo de todo o ciclo. Por fim, a quarta característica significa que todos os nutrientes estão no mesmo grânulo, o que impede ou evita qualquer tipo de segregação e permite que você, amigo produtor, você, amiga produtora, consiga fazer essa nutrição completa e eficaz em toda a sua área. Para atender às mais variadas situações que enfrentamos no campo no nosso dia a dia, a ICL dispõe de 4 fórmulas da linha Fusion. 1. Fusion Power, com a maior concentração de fósforo. Num segundo momento, Fusion Magnum, a maior concentração de magnésio. 3. Fusion Super, uma maior concentração de enxofre. E finalmente, Fusion Equilíbrio, em que enxofre e magnésio estão num equilíbrio perfeito, proporcionando aí nutrição completa para a cultura da soja. Para dar continuidade apresentando as nossas tecnologias para a cultura da soja, convidamos agora a nossa gerente de produtos, Luciane Balzan. Luciane, é contigo! Muito obrigada, Fabiano. Nós vimos agora que quando a gente trabalha com produtos eficientes e trabalhando com um manejo nutricional equilibrado, é essencial para que a gente tenha um melhor desenvolvimento inicial das plantas. E para compor ainda mais esse manejo, trazendo uma tecnologia de tratamento de sementes que faça com que nós otimizemos ainda mais o uso desse fertilizante, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a nossa tecnologia UpSeeds. E por quê, pessoal? UpSeeds, ela associa o estímulo nutricional com o fisiológico, visando como um dos nossos primeiros objetivos justamente o maior desenvolvimento radicular inicial. Isso vai ser muito importante, porque se eu tenho um maior volume de raízes, eu vou estar explorando um volume maior de solo, eu vou estar tendo acesso a uma maior quantidade de nutrientes e de água que estarão ali à sua disposição.
E isso vai ser muito importante justamente para que nós tenhamos esse acesso ao nutriente que já está presente no solo e também ao nutriente que você está aplicando junto com o fertilizante no início desse desenvolvimento. Então, esse é o primeiro ponto. Além do maior desenvolvimento radicular, nós também temos mais 2 objetivos principais quando sugerimos a vocês esse manejo, que é a potencialização da fixação biológica do nitrogênio e também a mitigação de estresse. Quando nós falamos na potencialização da fixação biológica do nitrogênio, é porque esse processo ele é muito importante, pois o nitrogênio é um dos elementos mais exigidos pelas plantas e ao mesmo tempo nós não fazemos praticamente a adubação mineral do nitrogênio. Então a gente pode concluir que esse processo ele é muito eficiente e ele nos ajuda muito a nossa produtividade final. Para o processo da FBN, a recomendação de UpSeeds ela traz, além do estímulo fisiológico, ela também traz a nutrição através de níquel, cobalto e molibdênio, visando estimular uma produção maior de nódulos logo no início. E esse processo da fixação biológica do nitrogênio, ele é muito importante para as plantas de soja, porque o nitrogênio é um dos elementos mais exigidos pela cultura e, ao mesmo tempo, nós não fazemos uma adubação mineral do nitrogênio. Então, nós podemos concluir que esse processo ele é muito eficiente. E nada melhor do que tecnologias que ajudem a potencializar ainda mais esse processo. Para isso, o UpSeeds ele associa tanto o estímulo fisiológico com o estímulo nutricional, através de níquel, cobalto e molibdênio, que visam justamente potencializar essa FBN, né, a formação do número de nódulos. E uma das questões que nós principalmente avaliamos vamos chegar até os 15, 20 dias após a emergência e nós precisamos ter pelo menos 5 a 8 nódulos ali na coroa da raiz da planta, para que nós tenhamos um bom desenvolvimento inicial. Além de UpSeeds, nós também fazemos a associação com a tecnologia chamada Tonus, a qual tem a recomendação de aplicação via foliar no período inicial do estágio vegetativo das culturas. A casadinha UpSeeds mais Tonus vem trazendo excelentes resultados e trazendo uma nodulação ativa para você. E esses excelentes resultados são comprovados através de pesquisa. Nós temos vários resultados mostrando que o uso das duas tecnologias tem potencializado em até 30% o incremento de nitrogênio que é proveniente da fixação biológica do nitrogênio. E ainda nessa estratégia de mitigação de estresses, outra tecnologia que nós podemos adicionar aqui, complementando o UpSeeds e Tonus, também é a nossa tecnologia Kelos Inox. E a linha Kelos vocês já conhecem, né? Além de toda a segurança que a linha traz, tanto pela questão de altíssima solubilidade, quanto pela segurança em misturas de calda, ele também fornece micronutrientes que estão 100% protegidos. E esses micronutrientes irão compor também essa estratégia, tanto no fornecimento nutricional destes elementos, quanto também na mitigação de estresse, justamente por promoverem a produção de enzimas antioxidantes, que serão muito importantes tanto no período vegetativo, quanto no período reprodutivo, onde nós teremos aqui toda a formação de flores e enchimento de vagens. Então, para falar sobre isso, eu chamo de novo aqui o nosso colega Robson para falar sobre o período reprodutivo. Robson, é contigo. Muito obrigado, Luciane. Dando continuidade ao desenvolvimento dessa planta, nós estamos aqui com uma planta com aproximadamente 74 vagens. E tão importante quanto a formação dessas estruturas reprodutivas é a manutenção dela na planta. O número de vagens por planta e o número de grãos por planta é um importante componente de produtividade. E nesse momento reprodutivo, muitas vezes, a lavoura pode passar por uma situação do estresse adverso, seja um veranico, às vezes uma fitotoxidez, o que pode induzir a biossíntese de etileno na planta e causar a queda prematura dessa vagem. Para isso, nós da ICL temos desenvolvido uma tecnologia chamada triplos anuais, a qual, através de uma combinação de nutrientes e alguns compostos orgânicos, atua-se na redução da biossíntese de etileno, permanecendo essa vagem na planta de uma forma mais saudável. O que nós desejamos aqui é manter todas essas estruturas reprodutivas. Aliado ao triplos anuais, nós também trabalhamos com Concorde, que é um composto de vários aminoácidos e nutrientes, também para reduzir o estresse. Nós sabemos que os estresses abióticos eles podem causar perda de produtividade na ordem de 65%. Então essas duas tecnologias são importantes ferramentas para a manutenção das estruturas reprodutivas, para chegarmos no final do cultivo, do ciclo da soja, com uma boa produtividade.
Outro ponto muito importante que a Luciane comentou em relação à fixação biológica, que se inicia, né, desde o momento do plantio, dando, né, todas as condições necessárias para uma boa formação do nódulo, depois a aplicação no vegetativo para estimular essa formação de nódulos, mas não podemos esquecer que nesse momento é onde nós temos uma grande demanda de nitrogênio para a cultura. Então, triplos anuais, além de reduzir a biossíntese de etileno, ele tem nutrientes importantes para manter essa nodulação ativa e não faltar nitrogênio. Nós temos aí casos de altíssima produtividade na cultura da soja, graças à fixação biológica de nitrogênio. Então, triplos também têm compostos importantes para manter esse processo simbiótico ativo e fornecer o nitrogênio até o final do ciclo da cultura. Um outro componente de produtividade muito importante é o PMS, né, o peso de 1000 sementes, o peso de 1000 grãos, que está relacionado realmente à capacidade da planta translocar tudo que foi formado durante a fotossíntese lá na folha e agora, né, deslocar essas reservas para dentro do grão. Então, nesse momento, nós sabemos também a ocorrência de alguns veranicos que pode atrapalhar esse processo. Sabemos também a importância de alguns nutrientes como potássio, o próprio magnésio, boro, que são fundamentais realmente para esse processo ocorrer na plenitude. Então, a ICL lançou o ano passado uma tecnologia chamada NutriDual, uma tecnologia duplamente qualificada que vem realmente para ajudar nesse momento, atuando de algumas formas, principalmente sobre o sistema fotoprotetor da planta. O que isso significa? O NutriDual contém, por exemplo, zinco, selênio, que vai aumentar a quantidade de clorofila, de carotenoides, que vai ajudar a dissipar o excesso de energia, atenuando o estresse, e com isso realmente a gente não deixa o sistema fotossintético parar e a gente evita também a formação de radicais livres. Uma outra linha de atuação do NutriDual é sobre o sistema, né, antioxidante, as enzimas catalase, peroxidase, ascorbato, peroxidase também, são enzimas que atuam como redutores, né, de espécies reativas de oxigênio dentro da planta. E aqui novamente o selênio entra como um grande aliado junto com o zinco para reduzir essa formação de radicais livres. Então, no primeiro modo de ação, nós conseguimos aumentar o aparato fotoprotetor da planta para reduzir a quantidade de radicais livres, e nesse segundo modo de ação, nós temos aqui essas enzimas antioxidantes que vão atuar limpando ou reduzindo essas espécies reativas de oxigênio. Isso na prática significa um menor índice de estresse, e aí nós vamos conseguir realmente fazer a translocação do que está na folha para o grão. Um outro ponto muito importante, nós trabalhamos hoje com a aplicação do NutriDual em R3, que nós vamos ter todos esses benefícios, né, de ajudar na mitigação de estresse. E um outro ponto muito importante nessa fase de enchimento, o magnésio, o potássio, o boro, tem um papel também de não deixar acumular açúcar na folha. Então o NutriDual ele vai ajudar também em translocar o que está sendo formado na folha para dentro do grão, e aí nós temos realmente esse processo, né, de aproveitar o máximo da fotossíntese e trazer esses compostos para dentro do grão. E não menos importante, né, nós precisamos citar aqui também que o selênio, o zinco e o magnésio dentro do grão, além de reduzir os estresses oxidativos, nós também estamos contribuindo para uma formação de um grão mais nutritivo. E aqui entra o papel do NutriDual também sobre a biofortificação. Então, nós falamos que é uma tecnologia duplamente qualificada, que ajuda na mitigação de estresse, ajuda a aumentar o PMS da planta, e nós vamos conseguir aqui também fornecer para o mercado, para o consumidor, uma soja com maior teor de selênio, um elemento essencial para a nutrição humana e que vai ajudar também a humanidade a desenvolver cada vez mais. Então o NutriDual ele vem com esse propósito de atenuar o estresse oxidativo na planta e promover a biofortificação. Conheça você também essa tecnologia que vai te auxiliar muito no campo a superar os desafios. E para dar continuidade à Estação da Soja, eu gostaria de convidar o colega Estevam Penha para abordar sobre a tecnologia de aplicação e a sua importância para que os nutrientes e os produtos que estão sendo aplicados na cauda cheguem no alvo e desempenhem o seu papel. Estevam, é com você. Obrigado, Robson. O sucesso da alta produtividade na soja passa e muito pela tecnologia de aplicação. Milhões de reais são investidos anualmente e que passa pela ponta de pulverização. Já imaginou que um adjuvante mal posicionado ele pode afetar em muito a qualidade desse controle, sendo do fungicida, do inseticida, do herbicida? Um adjuvante que pode abaixar um pH em demasia ou elevar um pH em excesso pode atrapalhar e muito na performance do nosso controle. Pensando nisso, a ICL trabalha na especificidade de cada tipo de pulverização, com a nossa linha Helper.
Por exemplo, Helper Dessec é um adjuvante posicionado nos momentos onde eu preciso fazer uma dessecação em pré-plantio da soja ou em pós-emergência da soja, pensando em aumentar o tamanho médio das gotas. Uma gota maior carrega mais ingrediente ativo, possibilitando um controle mais fácil de uma planta daninha que está resistente, uma planta daninha estressada ou até mesmo de uma soqueira que está vindo do cultivo anterior ou até mesmo uma tiguera do cultivo anterior. E com isso o Helper Dessec vai auxiliar e muito nesse tipo de controle. Depois que o cultivo da soja vai crescendo, aumentando o seu dossel, vai dificultando a pulverização. Por exemplo, uma pulverização de um fungicida ou inseticida, ele precisa trabalhar com gotas finas. Toda vez que eu trabalho com gota fina, aumenta e muito o desafio para essa gota realmente chegar no alvo. Com isso, nós posicionamos Helper Neutro. Helper Neutro, ele é específico justamente nesse momento, onde eu preciso colocar uma gota num bacheiro da planta, que é mais difícil ser acessado quando eu não trabalho com adjuvante específico para isso. Helper Neutro leva um benefício extra ao agricultor, que ele também atua com a emulsão da cauda. Eu consigo fazer uma mistura muito mais fácil de um inseticida, de um fungicida à base de óleo, com a água, melhorando assim a qualidade dessa pulverização, reduzindo potenciais fitos que podem acontecer na lavoura. Uma grande dificuldade hoje do nosso agricultor é trabalhar com os multissítios, que geralmente são difíceis de dissolver. Vai parar num bico de pulverização, ele pode travar um filtro, e com o Helper Neutro isso se torna muito mais fácil pelo seu efeito dispersante na cauda. Ele ajuda a solubilizar melhor esses produtos, com uma dose de 50 ml para cada 100 litros de calda. Já para os momentos onde nós optamos pela pulverização com avião, onde eu trabalho com baixíssima vazão, eu tenho um desafio ainda maior, porque esse tipo de gota é fina e o clima pode ser um grande desafio para esse tipo de pulverização. Pensando nisso, nós desenvolvemos Helper Air, com uma dose de 200 ml para cada 100 litros de calda. Helper Air proporciona uma melhor emulsão dessa calda, facilitando aquela mistura do óleo, que geralmente tem alta concentração nessa calda de pulverização, com a água, tornando essa calda muito mais homogênea. Helper Air também proporciona a melhor solubilidade dos ingredientes ativos que estão dentro dessa calda, facilitando a mistura e o preparo dessa calda e também a pulverização da lavoura. Um ponto importante do Helper Air é que ele promove essa padronização das gotas na calda, facilitando a redução da deriva no campo, que é um fator que rouba muito na qualidade da pulverização. Viu que adjuvante não é tudo igual? Nós conversamos bastante a respeito de tecnologia de aplicação e entendemos que precisamos trabalhar com a especificidade de cada momento de aplicação. Para fazer o nosso fechamento, eu vou convidar o Robson. Robson, é com você. Muito obrigado, Estevam. Sem dúvidas, a tecnologia de aplicação ela é fundamental para que tudo que nós estamos discutindo aqui, que seja a nutrição, seja os fitossanitários, atinja o alvo e exerçam o seu papel. Eu gostaria de agradecer os demais apresentadores da Estação Soja e também reforçar, produtor, que essa planta fantástica é uma fábrica de nitrogênio a céu aberto. Ela tem a capacidade de transformar o nitrogênio atmosférico em uma forma assimilável pela planta através de um processo de nodulação. Então é muito importante a gente dar atenção para o inoculante e não esquecer dos elementos chaves para que esse processo ocorra na plenitude. Nós, da ICL, estaremos aqui no Innovation Center empenhados a continuar buscando novas tecnologias, entendendo a sua real necessidade para juntos superar os desafios. Contem com o Programa Nutricional Supera Soja para ser um aliado no seu dia a dia. Nosso muito obrigado e Itamar, é com você! Valeu, Robson! Uma estação inteira dedicada aí à cultura da soja, a nossa principal cultura do país e que cresce em produtividade todos os anos. Nós sabemos que esse crescimento de produtividade é fruto de muitas decisões que vocês, produtores, produtoras, consultores, consultoras, tomam no dia a dia. E nós, através desses manejos nutricionais, dessas tecnologias, queremos ser seu parceiro, agregando em tecnologia no campo. Tivemos a oportunidade de falar desde a fixação biológica de nitrogênio, que gera uma grande economia e sustentabilidade para a cadeia produtiva da soja no Brasil. E falar também sobre o NutriDuo, uma nova tecnologia da ICL, uma tecnologia patenteada que alia os benefícios para a lavoura e também benefício para a população humana, benefício para a saúde humana, agregando nutrientes tão importantes para a biofortificação. Esse é o nosso compromisso, trazer tecnologias que agreguem valor e tragam soluções para as suas maiores dificuldades, seja ela no campo ou até mesmo pensando na sociedade como um todo.
E agora iremos para a estação da cultura do milho. Lucas, está contigo. Muito obrigado, Itamar! Sejam bem-vindos e bem-vindas à Estação da Cultura do Milho. Em 2022, as projeções apontam que o Brasil será o terceiro maior produtor mundial de milho e segundo maior exportador, correspondendo por 21% das exportações globais. Com estimativa de produção de aproximadamente 116 milhões de toneladas, entre primeiro, segunda e terceira safra, o Brasil cultiva aproximadamente 20,9 milhões de hectares da cultura do milho. A cultura do milho tem passado por grandes avanços tecnológicos em relação à genética, manejo de pragas e doenças. Muitas inovações também têm ocorrido na área de adubação e nutrição da cultura do milho. Para iniciar a nossa estação, eu convido o consultor de desenvolvimento de mercado, Fabiano Pacentiuk. É com você, Fabiano. Obrigado, Lucas. Para iniciar nossa conversa sobre o posicionamento das nossas tecnologias para a cultura do milho, falaremos sobre a importância do nitrogênio. A adubação nitrogenada na cultura do milho, em sua maioria, é realizada por meio de fontes convencionais de nitrogênio. Ou seja, esses fertilizantes apresentam liberação imediata, fazendo com que tenha uma alta disponibilidade de nitrogênio no sistema. Contudo, a cultura do milho apresenta capacidade limitada de absorver todo esse nitrogênio disponível, fazendo com que o nitrogênio que não foi absorvido esteja passível de perda, o que tem um elevado custo ambiental e econômico. Um outro fato extremamente importante é que a cultura do milho necessita de 35 a 40% do nitrogênio na sua fase reprodutiva. Ou seja, esse nitrogênio que foi perdido lá no início do ciclo da cultura, por meio desses fertilizantes de liberação imediata, vai fazer falta lá no processo de enchimento de grãos. Como solução para esse problema, a ICL dispõe da tecnologia Polyblend, fertilizante de eficiência aprimorada e liberação gradual do nitrogênio, fazendo com que o nitrogênio seja disponibilizado para a cultura ao longo do ciclo em sincronia com a marcha de absorção da cultura. Essa tecnologia, os grânulos de Polyblend são padronizados de 2 a 4 milímetros, facilitando e muito a sua aplicação. Por falar em aplicação, todo o Polyblend ele é aplicado todo na base, ou seja, no mesmo processo de semeadura, o que, além de eliminar alguns custos operacionais, podem diminuir ou até eliminar aplicações de nitrogênio em cobertura, o que é extremamente importante. Afinal, aplicar nitrogênio em cobertura requer condições climáticas adequadas, condições essas que raramente nós encontramos em situações de campo. Visando atender às mais variadas situações de campo, a ICL dispõe de uma série de fórmulas dessa tecnologia Polyblend, desde as mais concentradas, como a 4000, as intermediárias, como 3211 e a 2717, e finalmente a mais equilibrada, a 191415. É extremamente importante citar que todos os macronutrientes presentes nos fertilizantes Polyblend apresentam eficiência aprimorada. Ainda, a tecnologia Polyblend pode contar em suas fórmulas com boro e zinco. Amigo produtor, amiga produtora, lembre-se sempre, Polyblend igual não tem. Agora, para dar continuidade à apresentação das nossas tecnologias, convido a nossa gerente de produtos, Luciane Balzan. Luciane, está contigo. Muito bom, Fabiano. Um dos principais desafios da cultura do milho é a questão de estresse hídrico e altas temperaturas, como vocês bem já conhecem. Tanto no período de safra quanto no de safrinha, principalmente, isso é um grande desafio. E uma excelente estratégia para tentar minimizar os efeitos dos estresses é justamente você usar tecnologias, desde manejo de solo até a questão de tratamento de sementes, visando o estímulo ao melhor crescimento radicular. Uma excelente estratégia visando a mitigação desses estresses é o uso de tecnologias tanto no manejo de solo quanto via tratamento de sementes que visem estimular o maior crescimento radicular desde o período de germinação da semente. Para isso, a ICL disponibiliza duas tecnologias para o tratamento de sementes, Improver Max e NutriFlow. As duas tecnologias têm benefícios muito semelhantes, mas agora vou falar um pouquinho sobre a diferenciação de cada uma delas. Improver Max trata-se de uma formulação líquida, cuja forma de aplicação é de uma maneira convencional, como a maioria dos produtos do mercado que vocês já utilizam aí na sua fazenda. E o nosso principal objetivo aqui com o produto é justamente o estímulo ao maior enraizamento. E para isso nós contamos aqui com a associação de estímulos fisiológicos com nutricionais, com foco principalmente no elemento zinco.
E esse elemento zinco está na fonte quelato, onde vai apresentar uma excelente eficiência tanto de absorção e estará disponível naquele momento que a semente mais precisa. Nossa segunda tecnologia NutriFlow trata-se de uma formulação em pó. E aí nós temos uma grande inovação na forma de aplicação, pois sua recomendação é o uso diretamente na caixa da semeadora, facilitando aí, trazendo um grande benefício operacional para você, produtor, que opta por trabalhar com a semente com tratamento industrial. As duas tecnologias têm benefícios muito semelhantes e resultados comprovados tanto por pesquisa quanto a campo e com incrementos em produtividade na ordem de 3 a 5%. Com o estímulo ao maior desenvolvimento radicular, consequentemente, nós também teremos o estímulo a um maior desenvolvimento de parte aérea, ou seja, uma maior fotossíntese, produção de fotoassimilados e com isso um maior acúmulo de matéria seca. Isso vai ser muito importante para a gente nesse período de desenvolvimento inicial da cultura, pois é justamente nessa etapa, próximo ao período de V4, que nós teremos a formação do potencial produtivo das plantas. Para auxiliar nesse momento, nós também trazemos aqui a recomendação do uso via foliar de Tonus mais Quelus Blindex. O uso de Tonus ele tem como um dos seus principais objetivos auxiliar e estimular a metabolização do nitrogênio, ou seja, fazer com que o aproveitamento desse elemento seja mais eficiente dentro da planta. Além disso, Tonus também fornece zinco e precursores hormonais, que serão essenciais para nos auxiliar na modulação do balanço hormonal entre a auxina e a citocinina. Associado ao Tonus, o uso de Quelus Blindex tem como um dos seus principais objetivos o fornecimento de uma maior quantidade dos micronutrientes, zinco, manganês e cobre, onde eles estão todos em um único produto e em um balanço específico para a cultura do milho. A junção de todas essas tecnologias que recomendamos tanto no manejo de solo, tratamento de sementes e agora no vegetativo, tem como principal objetivo esse desenvolvimento inicial mais vigoroso das plantas, para que chegando lá no período reprodutivo nós tenhamos plantas mais vigorosas e mais tolerantes a esses estresses hídricos que tanto assolam todo esse período da cultura do milho. E para continuar falando sobre esse período reprodutivo que muito nos interessa, chamo de volta aqui Fabiano. Segue aí contigo novamente. Obrigado, Luciane. Até aqui, as nossas tecnologias contribuíram de maneira muito positiva para todo o desenvolvimento da fase vegetativa da cultura do milho, a preparando para entrar na fase reprodutiva. Todavia, a fase reprodutiva da cultura do milho é extremamente sensível a estresses, sendo eles de origem abiótica, como estresse hídrico, ou até mesmo bióticos, como um ataque de percevejo ou outras pragas. Independente da origem desses estresses, todos eles têm uma capacidade enorme de reduzir o potencial produtivo da cultura do milho. Nesse sentido, a ICL dispõe do Concord, um exclusivo balanço entre nutrientes e aminoácidos. É extremamente importante destacar que os aminoácidos contidos no Concord são livres e de cadeia curta, que são exatamente os aminoácidos que a planta consegue absorver de maneira bastante rápida para recuperar o seu metabolismo e se recuperar de todos os prejuízos ocasionados pelo estresse. Até então, nossas tecnologias foram posicionadas para auxiliar na definição do potencial produtivo da cultura do milho. Lá no início, com a definição do número de espigas por área. Um pouco mais tarde, o número de grãos por fileira, o número de fileiras por espiga e também o número de grãos por espigas. Entretanto, a produtividade só será efetivamente confirmada com o enchimento de grãos. Nesse contexto, a ICL dispõe do Transloc, um balanço exclusivo de nutrientes para esse processo de enchimento de grãos. Quando ouvimos do enchimento de grãos, o primeiro nutriente, e muitas vezes o único que ouvimos, é o potássio. Embora seja muito importante, esse nutriente sozinho não conseguirá contribuir para o enchimento efetivo dos grãos. Nesse contexto, o Transloc, além do potássio, conta também com fósforo, o que proverá energia para esse processo de enchimento de grãos. Além disso, o Transloc contém também magnésio, um elemento muitas vezes negligenciado e esquecido para esse processo de enchimento de grãos. Afinal, será o magnésio que contribuirá para que os fotoassimilados saiam das fontes para os drenos, ou seja, das folhas para os grãos. Transloc é seu aliado de peso no processo de enchimento de grãos. Todas as nossas tecnologias posicionadas até o momento são extremamente importantes, mas igualmente importante, com tudo que foi conversado agora, é conversar sobre tecnologia de aplicação. E para isso convidamos nosso amigo Estevão Penha. Estevão, tá contigo! Obrigado, Fabiano. O sucesso do cultivo de milho depende muito da tecnologia de aplicação.
a gente precisa promover uma melhor qualidade dessa pulverização e a sanidade vem muito a favor dessa melhor qualidade dessa pulverização. Para isso, nós contamos com a linha Helper, trabalhando com a especificidade de cada produto, de cada tipo de aplicação. Por exemplo, no manejo de herbicida em pré-emergência ou pós-emergência na cultura do milho, nós trabalhamos com Helper Desec. Helper Desec é um adjuvante que padroniza a cauda, de modo que eu tenho um tamanho maior dessas gotas. Uma gota maior carrega mais ingrediente ativo, favorecendo o controle de plantas daninhas de difícil controle, plantas daninhas resistentes, soqueiras e também aquela planta tiguera do cultivo anterior. Nós posicionamos 50 ml para cada 100 litros de calda com Helper Desec e quem trabalha com esse produto leva um benefício extra que, se por acaso depois daquela pulverização tiver aquela chuva, que pode acontecer muitas vezes em função do clima, né, aquele momento mais propício a uma garoa, essa chuva não vai atrapalhar a performance desse herbicida, porque Helper Desec aumenta a velocidade de absorção do ingrediente ativo. Depois que o milho fecha, vem se desenvolvendo, tem um dossel um pouco maior, vem a necessidade do uso de fungicidas e inseticidas que requerem uma aplicação um pouco mais cuidadosa, porque geralmente a gente trabalha com gotas finas e os produtos são de contato. Para isso, nós trabalhamos com Helper Neutron. Helper Neutron promove uma padronização dessa cauda, de modo que eu tenho mais gotas viáveis no final da pulverização, favorecendo o acesso ao bacheiro da planta, onde tem mais dificuldade de uma boa deposição da cauda. Com Helper Neutron nós trabalhamos com 50 ml para cada 100 litros de cauda, com um benefício muito interessante, que nós promovemos uma melhor emulsão da cauda, favorecendo o óleo se misturar muito mais fácil com a água, favorecendo a redução da fitotoxidez no campo de alguns produtos. Quem trabalha com Helper Neutron leva também um excelente benefício, que é a melhoria da solubilidade dessa cauda, produtos que são mais difíceis de dissolver. Com o Helper Neutron isso fica tudo muito mais fácil, facilitando muito o preparo da cauda e a redução de entupimentos de ponta, redução de parar produtos no filtro. Com o Helper Neutron isso fica muito mais simples no campo. Quando a cultura vai se desenvolvendo, eu já não tenho mais condição de entrar com aplicação terrestre, eu vou precisar adotar um avião ou um drone mesmo nessas pulverizações, nós recomendamos Helper Air. Helper Air é um adjuvante pensado exclusivamente para esse tipo de tecnologia de aplicação. E eu tenho um risco gigantesco do próprio ambiente roubar essa gota antes mesmo dela se depositar, que é um grande problema para esse tipo de aplicação. Com o Helper Air, nós temos uma molécula exclusiva na sua composição que aumenta o tempo de vida dessa gota, fazendo com que ela saia do drone ou saia do avião e realmente deposite sobre a folha, chegando no alvo. E essa padronização de gotas promovida pelo Helper Air vai ter uma potencial redução da deriva. Fator extremamente importante para o produtor que trabalha com essa modalidade, para não ter contaminação de áreas vizinhas e principalmente para não ter perda do seu ingrediente ativo, que é dinheiro no bolso do produtor. Com o Helper Air há um outro benefício, que é a facilidade da emulsão dessa cauda, favorecendo a solubilidade do óleo, a mistura desse óleo na água. E outro benefício é que ele é dispersante, ele aumenta a solubilidade daqueles produtos mais difíceis de manipular em baixa vazão, que é um grande desafio. Com o Helper Air nós posicionamos 200 ml para cada 100 litros de cauda. Viu que adjuvante não pode ser tudo igual, é preciso trabalhar na especificidade de cada tipo de aplicação. Para isso você pode contar com a linha Helper. A gente entendeu um pouquinho nesse dia de campo de todo esse cenário que o milho abrange. Para isso vou chamar aqui Lucas Ávila para fazer o nosso fechamento. Muito obrigado. É com você, Lucas. Muito obrigado, Estevam. Também gostaria de agradecer ao Fabiano e à Luciane pelas contribuições aqui na Estação da Cultura do Milho. Com certeza, todos puderam perceber que todas as inovações e serviços que nós trazemos é para o benefício do agricultor e do consultor. Inclusive, eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer todo agricultor e consultor parceiro da ICL. Muito obrigado pela parceria. Toda essa inovação em relação a produtos e serviços pode ser encontrada no nosso Programa Nutricional Supera, um programa feito de forma personalizada para a cultura do milho. Aproveito para convidar você, agricultor e consultor parceiro, para firmarmos ainda mais um compromisso com a produtividade da cultura do milho através do GETAP, um campeonato de produtividade de milho. Será uma grande oportunidade da gente mostrar, aliar a técnica, serviços e produtos e mostrar e ganhar mais produtividade de milho. É com você, Itamar!
Valeu, Lucas! Na Estação da Cultura do Milho, tivemos a oportunidade de materializar o que nós chamamos de inovação. Como que nós podemos entender os desafios do campo e transformar em soluções impactantes que agreguem para o agronegócio? Apresentamos duas tecnologias inovadoras para o tratamento de sementes na cultura do milho, sendo uma delas de fácil aplicação, podendo ser aplicado diretamente na caixa da semeadora, e uma outra tecnologia para um manejo mais tradicional de tratamento de sementes, ambas as tecnologias agregando em desenvolvimento inicial de plantas, crescimento do sistema radicular e, por consequência, em produtividade. Falamos também sobre a tecnologia PolyBlend, uma única aplicação resolvendo todo o manejo nutricional da cultura via solo. Ou seja, temos um grande portfólio, muitas soluções para o manejo nutricional da cultura do milho, seja milho de primeira ou segunda safra. Experimente também em sua propriedade essas tecnologias e soluções. Vamos agora falar sobre o café. O café além da xícara, o café na plantação, na lavoura. E com isso, o nosso expert, José Marcos Leite, nos apresentará soluções impactantes para essa cultura. Zé, é contigo! Obrigado, Itamar! E agora, pessoal, vamos falar da segunda bebida mais consumida do mundo, o café. Essa cultura que gera milhões de empregos para o Brasil, fortalecendo a nossa economia, e o Brasil também se destaca como o maior produtor do mundo. Sejam todos bem-vindos, cafeicultores e cafeicultoras, ao nosso centro de pesquisa. O ano passado, vocês passaram por grandes desafios de estresse seco, falta de chuva e também por geada. E hoje nós vamos mostrar aqui para vocês as nossas tecnologias, como elas podem ajudar vocês no dia a dia. Eu convido agora o Patrick Raim para falar um pouco mais sobre os nossos fertilizantes de solo. É com você, Patrick! Obrigado, Zé. Pessoal, para a implementação de uma lavoura de café, a primeira etapa é o preparo do solo, que vai proporcionar maior crescimento radicular e, consequentemente, a maior absorção de água e nutrientes pela planta. Outro aspecto de suma importância é o uso de mudas de qualidade, mudas certificadas, mudas adaptadas à região. A longevidade de uma lavoura de café é cerca de 15 a 20 anos e por isso a importância do bom preparo e manejo do solo, porque isso vai refletir na produtividade ao longo dos anos. Na adubação de base, recomendamos o Fusion. O Fusion é um fertilizante fosfatado que temos 4 formulações disponíveis. É um fertilizante que pode conter até 8 nutrientes no mesmo grânulo. Hoje a nossa recomendação, ela varia, claro, de acordo com a análise de solo, mas recomendamos entre 700 e 400 quilos por hectare. Após a adubação de base com o Fusion, temos o plantio, que é a próxima etapa, onde recomendamos o ProduCoat. Recomendamos 30 gramas em coveta lateral ou em coroamento. Após a adubação de plantio com o ProduCoat, que a gente consegue uma sincronização entre a demanda da planta e o fornecimento, a gente consegue adubar a muda por até 6 meses. Após esses 6 meses, nossa recomendação é o PolyBlend. Com o PolyBlend, recomendamos de 1 a 2 aplicações por ano, o que vai depender de acordo com a facilidade do produtor na aplicação, o que vai interferir, lógico, com a topografia da propriedade. Pessoal, aqui temos uma lavoura de 2 anos de idade. Temos um tratamento convencional e um outro tratamento com a tecnologia ICL. Conseguimos ver claramente a diferença entre uniformidade, alturas de plantas, sanidades, equilíbrio raiz-parte aérea e, claro, a produtividade. Nessa área convencional, a produtividade parece estar em cerca de 1 a 2 litros por planta. Já na área tratada com a tecnologia ICL, que recebeu Fusion, ProduCoat e PolyBlend, a gente consegue estimar de 3 a 4 litros por planta. Então hoje apresentamos aqui para vocês os fertilizantes de eficiência aprimorada da ICL. A ICL ela já desenvolve esses fertilizantes de eficiência aprimorada há mais de 50 anos e investe incansavelmente em pesquisa e desenvolvimento, a cada dia gerando fertilizantes mais eficientes, rentáveis e econômicos para o produtor.
Agora é com muita satisfação que eu chamo o nosso amigo Guilherme Amaral. Vai lá, Guilherme, é com você. Obrigado, Patrick. Quando falamos em cafeicultura, o crescimento das plantas no estádio vegetativo é o que garantirá a produtividade nos anos subsequentes. Para isso, plantas em equilíbrio nutricional e também bem enfolhadas serão um sucesso da nossa lavoura, ou seja, maior produtividade no ano seguinte. Para isso, a ICL tem tecnologias que garantem um equilíbrio nutricional adequado. Linhas como a linha Profol, onde temos os produtos Profol Produtividade, Profol Exclusive e Energy. E também para a atenuação de estresse, trazemos o Concorde, ou seja, produtos que se encaixam perfeitamente no manejo da sua lavoura, amigo cafeicultor. Esses produtos, eles trazem um balanço nutricional para cada momento desse estádio, ou seja, nutrição equilibrada em cada uma das entradas e aplicações. A linha Profol, ela é constituída por diferentes fontes de nutrientes, ou seja, a gente consegue equilibrar, consegue dosar essa entrega de nutrientes à medida que a lavoura vai se desenvolvendo. Dentro da linha Quelos, temos micronutrientes quelatizados, que garantem uma mistura de calda perfeita, onde não teremos reações junto com fungicidas e inseticidas, os quais você aplica em sua lavoura. Para uma melhor transferência de energia, temos o Energy, que é um produto onde temos fósforo e magnésio para transportar açúcares, fazer fotossíntese na nossa lavoura. E para a atenuação de estresse, temos o Concorde. Amigo cafeicultor, 2021 foi um ano muito desafiador, onde passamos por problemas de geada. Concorde, Energy, a linha Profol e também a linha Quelos podem nos auxiliar nessas recuperações de lavouras vindo desse estresse. Portanto, cafeicultor, cafeicultora, equilíbrio numa lavoura é tudo. Nutricional, ainda mais. É melhor investir no supermercado do que na farmácia. E para falar um pouquinho dessa fase de enchimento e granação, eu volto com o nosso amigo José Marcos. Obrigado, Guilherme Amaral. E agora nós vamos falar sobre uma tecnologia para reduzir estresse e estimular o pegamento de flores e frutos. Eu estou falando da tecnologia Triplos. O Triplos ele tem 3 modos de ação: reduz etileno, aumenta os hormônios do pegamento, eu estou falando de auxina, citocinina e gibberelina, e ele estimula o metabolismo do nitrogênio, que é muito importante para o desenvolvimento de folhas. Eu preciso de folhas para segurar flores e frutos. Estima-se que, em média, para segurar cada fruto desse, eu preciso de, no mínimo, 20 centímetros quadrados de folha. E o Triplos vai estimular o enfolhamento do café, além de segurar mais flores e mais frutos também. Nós temos resultado de pesquisa com a tecnologia Triplos que segurou em média 1 grão a mais por ramo, refletindo em um incremento de produtividade de 6,3 sacas por hectare. São resultados de 3 áreas, que foi realizada uma pesquisa com o professor Cláudio Pagotto, de Viçosa. Então foram resultados de 3 áreas, com incremento de 6,3 sacas a mais por hectare. A nossa recomendação é de meio litro por hectare na pré-florada e meio litro no desenvolvimento dos frutos. Então use Triplos e tenha mais enfolhamento e mais pegamento de flores e frutos. Nessa fase, nós estamos vendo esse catuai 144, no momento de granação. O que está acontecendo com a fisiologia dessa planta? Ela está translocando todos os açúcares da fonte, que é a folha, para o fruto, que é o nosso dreno. E nesse momento, nessa fase, nós estudamos a fundo a fisiologia da planta e desenvolvemos a tecnologia Translock, que contém nutrientes que são essenciais nesse processo de enchimento de grão. Muitas das vezes é comentado sobre os benefícios do potássio, mas esquecemos também dos outros nutrientes. Eu ressalto que magnésio, boro e fósforo são também essenciais para a translocação de açúcares. E no Translock
nós colocamos todas essas tecnologias para aumentar o peso de grãos, tendo um melhor tamanho de peneira e com certeza mais qualidade. Então use Translock, nós recomendamos 3 kg por hectare nessa fase na granação. Use Translock, tenha mais produtividade e qualidade de bebida. Para dar continuidade, agora nós convidamos o Estevam Penha. É com você, Estevam. Obrigado, Zé Marques. Na cafeicultura, o controle de pragas e doenças leva a uma alta produtividade, porque geralmente elas impactam muito na nossa produção. O manejo de ferrugem, de broca, de cercóspora, da foma, rouba e muito na produtividade. Alguns cuidados nós devemos tomar, por exemplo, na escolha de uma ponta de pulverização, da escolha do momento da aplicação, se aquela temperatura, aquela umidade do ar vai me favorecer nessa aplicação foliar. E com isso, nós precisamos também pensar e com muito carinho na escolha do adjuvante que vai ser trabalhado. A planta de café, a própria arquitetura dela não favorece muito a retenção de calda da pulverização. Com isso, nós precisamos adotar uma estratégia para que aquela pulverização atinja realmente o alvo e que ela não tenha escorrimento. A camada superficial da folha, ela tem muita cera. Essa cera, infelizmente, ela não tem afinidade com água. Com isso, nós precisamos adotar uma estratégia que precisa reduzir esse escorrimento. Por isso eu apresento a vocês o Helper Perennes. Helper Perennes é um adjuvante exclusivamente para cultivo perene, no caso aqui o café, que precisa de um cuidado a mais para não perder calda, não ter lavagem do produto sobre a folha. Toda vez que esse produto vai ao solo, além de contaminação do solo, a gente acaba também perdendo o produto. E isso não é interessante, principalmente no cenário que a gente se encontra na cafeicultura, de preços elevados dos insumos. Para isso, nós trabalhamos com 30 ml de Helper Perennes para cada 100 litros de calda, com um benefício excelente de redução do escorrimento da superfície da folha. O Helper Perennes também proporciona uma melhor padronização da calda. O que isso leva de benefício? Sabe aquela gota satélite, aquela gotinha extremamente fina, que às vezes o atomizador acaba jogando ela fora, sem ela se depositar na planta? O Helper Perennes é capaz de padronizar essa gota, favorecendo inclusive uma chegada de mais calda no interior da planta, favorecendo, por exemplo, um controle de broca, um controle de cercóspora, que geralmente pode estar mais adentro da planta. Assim como também o manejo de ferrugem, aquela ferrugem tardia que sempre nos atrapalha no momento de colheita, gerando uma desfolha intensiva na planta. Helper Perennes pode te auxiliar fazendo um controle mais efetivo. Já para o momento que a gente precisa fazer uma aplicação de herbicida na lavoura, nós te apresentamos o Helper Dessec. Helper Dessec leva um benefício de redução da deriva. Ele gera uma padronização maior dessa calda, fazendo com que as gotas finas se unam e formem gotas de tamanhos maiores. Isso proporciona, além da redução da deriva, também um tamanho maior de gota que proporciona carregar mais ingrediente ativo, favorecendo o controle de plantas daninhas de difícil controle. Aquelas plantas daninhas que são um pouco mais resistentes, aquelas plantas daninhas que estão estressadas no momento da dessecação, favorecendo um controle mais efetivo, reduzindo aquela catação depois, se eu preciso entrar para fazer uma colheita e sobrar mato no meio da rua, atrapalhando na varreção. Isso não é interessante. Com o Helper Dessec nós trabalhamos com 50 ml para cada 100 litros de calda. E aqui vai um benefício extra para quem trabalha com o Helper Dessec. Se eu faço uma aplicação de herbicida, mas logo em seguida vem uma chuva, Helper Dessec vai te auxiliar nesse momento porque ele aumenta a velocidade de absorção do herbicida, fazendo com que não haja perca pela chuva, favorecendo assim o controle, mesmo que dê aquela chuvinha depois da aplicação, como é muito comum na época de verão. Viu que nós precisamos ter estratégia para cada tipo de pulverização? Helper Perennes pensando em reduzir o escorrimento, melhorar a padronização da calda. E Helper Dessec naquele momento da dessecação, para evitar aquele escape de planta daninha, onde Helper Dessec pode te auxiliar. Para finalizarmos a nossa estação do café, eu convido para fazer esse fechamento José Marcos, é com você! Obrigado, Estevam. Esse cara é bom mesmo. Então, pessoal, vocês tiveram oportunidade de conhecer diversas tecnologias nossas para estar ajudando vocês no dia a dia. Continuaremos aqui pesquisando e desenvolvendo produtos para estar superando a produtividade do cafeeiro, também contribuindo com a qualidade e rentabilidade. Conte sempre com as nossas tecnologias e a nossa equipe no campo. Agora é com você, Itamar! Obrigado, Zé!
Na Estação da Cultura do Café, tivemos a oportunidade de discutir tecnologias para o manejo nutricional via solo e via folha. Gostaria de destacar do aprendizado que tivemos nessa cultura sobre o Triplos, uma tecnologia ICL desenvolvida para aumentar o pegamento das flores e, com isso, maximizar a produtividade dos cafeeiros. Experimente Triplos em sua propriedade. Tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito com os resultados e vai maximizar a sua colheita. A nossa próxima estação, nós abordaremos como funciona o desenvolvimento das novas tecnologias que vão compor as novas gerações de produtos para nutrição e fisiologia de plantas. Vamos entender como funciona no laboratório, casa de vegetação, para que a gente chegue no produto correto, que traga para você a melhor solução para aquilo que você mais precisa em nutrição e fisiologia de plantas. Para abordar sobre esse tema, passo a palavra para o nosso colega Bruno Saito. Bruno, tá contigo. Obrigado, Itamar. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa estação P&D, onde a gente vai mostrar os nossos trabalhos de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, com foco muito em vocês, nossos clientes, onde a gente vai se preocupar muito nos trabalhos com segurança e eficácia dos nossos fertilizantes e todas as nossas soluções para vocês, agricultores. Agora, convidar vocês ao nosso laboratório, onde está a nossa especialista de pesquisa, Daniela. É com você, Daniela. Obrigada, Bruno. E falando sobre eficiência, quando nós desenvolvemos um produto, nós temos alguns pontos em que a gente foca também, que é a qualidade do produto, a segurança e o ganho para o produtor. E falando sobre qualidade, nós vamos mostrar aqui uma avaliação comparativa entre dois produtos, falando sobre solubilidade. Aqui nós temos a solubilização do Profol Produtividade. Apresenta-se numa solução límpida com um pH aproximadamente de 5 e nessa condição os nutrientes estão totalmente solúveis. O que isso quer dizer? Que estão totalmente disponíveis para que a planta possa absorvê-los. Nessa segunda condição, trata-se de um produto concorrente em que apresenta essa característica, esse aspecto de turbidez, com um pH aproximadamente de 7 e já apresenta uma característica de hidrólise dos micronutrientes. E o que isso quer dizer? Que esses micronutrientes não estarão disponíveis para que a planta possa absorvê-los. O professor Kakimaki, em alguns dos seus trabalhos, cita a importância do pH para a absorção dos nutrientes, em que na condição de pH 7 já afeta a absorção dos nutrientes. Outro ponto importante é a questão de segurança, a segurança no uso de fontes que são componentes dos produtos. E sobre esse tema, nossa especialista de pesquisa, Verônica Doves, vai nos falar um pouquinho agora. É com você, Verônica. Obrigada, Daniela. Agora, continuar falando sobre a qualidade dos produtos e os ganhos que eles trazem para o produtor. As avaliações que a gente fez com a Daniela de pH e de solubilidade, isso reflete também na qualidade da cauda que é de aplicação. As fontes que são escolhidas, elas podem trazer uma diferença do pH de solubilidade e ao mesmo tempo elas podem trazer um dano às cutículas das plantas que são sensíveis a certos tipos de formas nutricionais que provocam dano nas cutículas. Aqui podemos ver uma planta que teve uma aplicação de uma cauda do Profol Produtividade. Vocês podem ver as plantas não têm sintoma de fitotoxidez nenhuma. Enquanto aqui a aplicação da mesma cauda de um produto concorrente, vocês podem ver os danos que as nossas folhas têm, com manchas necróticas na superfície, o que indica que esse produto está dando uma fitotoxidez nessa planta. E isso pode trazer um reflexo na produtividade. Obrigada. Agora é com você, Bruno. Obrigado, Verônica. Agora que vocês viram o nosso trabalho aqui no Centro de Inovação, nessa estação de P&D, vocês viram o nosso trabalho que a gente se preocupa muito com vocês quanto à segurança e a eficácia dos nossos produtos, nossos fertilizantes e soluções que a gente traz para a agricultura. Agora, devolvo a palavra para o Itamar. É com você, Itamar. Valeu, Bruno!
muito interessante a gente ver quando a química, a engenharia, a agronomia, a biologia, todas essas ciências trabalham juntas para o desenvolvimento das novas gerações de produtos para nutrição e fisiologia de plantas. Tivemos a oportunidade de conviver um pouquinho com o dia a dia desses profissionais que trabalham incessantemente para trazer as novas tecnologias que agregarão na sua lavoura. Bruno, o que nós temos para apresentar sobre o manejo nutricional na cultura da cana-de-açúcar? Tá contigo agora. Obrigado, Itamar. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui na Estação da Cana-de-Açúcar. Cana-de-açúcar que é um mercado hoje pujante dentro do país. Hoje estamos com 8,6 milhões de hectares plantados, segundo o IBGE, terceira cultura mais plantada em hectares, vindo somente atrás da soja e do milho. Uma cultura que vem ano a ano quebrando paradigmas, investindo em tecnologia, justamente atrás de produtividade, né? Hoje falamos muito de cana de 3 dígitos e principalmente em rendimento, né? Quando a gente pensa aí na agroindústria. Cana-de-açúcar, pessoal, que é matéria-prima para energia, para alimento, né? Hoje em dia é uma exportação muito forte, gerando milhares e milhares de empregos aqui dentro do país. Um outro ponto, pessoal, muito importante a gente estar conversando, que eu queria trazer para vocês dentro dessa nossa conversa, é que agora nós estamos unindo toda a experiência da Grupo Fertilaqua, juntamente com toda a nossa força global da ICL, formando um time novo, né, um time forte, que nós vamos trazer para o segmento, né, serviços, produtos de alta tecnologia, portfólio completo para poder atender você, produtor, desde o plantio até o momento da colheita. Então, agora, para dar continuidade ao nosso dia de campo, eu chamo o Muriel, que vai passar para vocês toda a nossa recomendação de portfólio para nossas soluções via solo. É com você, Muriel. Muito obrigado, Bruno. Bom, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho mais com vocês do que a gente tem de tecnologia pensando em nutrição via solo para a cultura da cana-de-açúcar. Quando a gente pensa no plantio de cana-de-açúcar, existem alguns pilares estratégicos que, se a gente seguir, teremos um canavial bem desenvolvido, um canavial que tem o potencial de entregar mais produtividade, mais rentabilidade aos nossos produtores, aos nossos usineiros. Gostaria de comentar um pouquinho mais com vocês do que nós temos de solução para a adubação da cana-de-açúcar no plantio. Contamos em nosso portfólio com a tecnologia Fusion. É um produto que reúne 4 tecnologias exclusivas que vão proporcionar o que a gente tem de melhor e mais inovador pensando em nutrição da cana-planta. Contamos com um balanço de 4 tecnologias exclusivas que vai proporcionar um fósforo com uma eficiência aumentada, principalmente naqueles solos tropicais, onde a gente tem um alto potencial de fixação de fósforo. Contamos também com um balanço nutricional, onde a gente vai ter até 8 nutrientes, tudo em um mesmo grânulo, um revestimento com substâncias úmicas que vai proporcionar um melhor desenvolvimento do nosso sistema radicular e também um mix de fonte que vai proporcionar uma nutrição continuada, uma nutrição equilibrada ao longo do tempo. Já para cobertura em quebra-lombo e adubação de cana-soca, contamos com a tecnologia Polyblend, uma tecnologia exclusiva que vai proporcionar um fornecimento dos nutrientes de forma gradual, coincidindo com a marcha de absorção da cultura da cana-de-açúcar. Ou seja, a gente vai estar fornecendo nutriente realmente na época do período em que a planta vai precisar desse nutriente para todo o seu metabolismo, para que todo o seu aparato fotossintético funcione da melhor forma possível e converta isso em mais produtividade, em mais TCH, em mais ATR. Outros nutrientes muito importantes e muito limitantes das produtividades de nossos canaviais brasileiros são enxofre e boro. Muitas vezes porque fornecemos fontes que não conseguem atender a demanda da cultura da cana-de-açúcar devido ao seu alto poder de lixiviação, como é o caso do gesso agrícola. Muitas vezes a gente percebe que o gesso agrícola não consegue atender a demanda nutricional da cultura da cana-de-açúcar ao longo de todo o ciclo. Para isso, temos em nosso portfólio uma tecnologia exclusiva, o Sulfurgram B-Max, que traz em sua composição, em uma mesma pastilha, os nutrientes enxofre e boro, que será disponibilizado de forma gradual ao longo do tempo, atendendo a demanda nutricional da cultura da cana-de-açúcar. E agora, para dar continuidade em nosso dia de campo, eu vou chamar o meu amigo especialista, Estevam Penha. Estevam, é com você. Obrigado, Muriel.
O setor da cana-de-açúcar é extremamente impactado pelo manejo operacional. Quando a gente fala em altos rendimentos de produção de cana, a gente precisa pensar na tecnologia de aplicação. Essa tecnologia de aplicação ela vai garantir o sucesso da alta produtividade, por conseguir colocar uma gota no local correto, e isso é de extrema importância. Fatores como escolha correta da ponta, o momento da aplicação, se o clima está favorável naquela hora, é de suma importância. Mas também o uso de adjuvante pode proporcionar um ganho gigantesco em rendimento por aumentar a eficiência desses produtos. Pensando nos momentos que eu preciso fazer uma intervenção na cultura da cana, com aplicação de fungicidas, inseticidas, com barra terrestre, eu vou te posicionar o Tensor Max. Tensor Max é um adjuvante pensado com uma estratégia de redução de deriva e com um benefício muito interessante, que é a redução instantânea da espuma no tanque, favorecendo de uma maneira muito mais fácil o preparo dessa calda, sem transbordar produto no preparo, evitando contaminação do operador e garantindo com que essa gota, quando chega na planta, através da padronização dessa calda, ela tenha uma maior velocidade de absorção dos ingredientes ativos que estão ali. A recomendação da dose do Tensor Max é de 30 a 45 ml para cada 100 litros de calda. Quando utilizamos a estratégia de aplicação aérea, geralmente é um desafio ainda maior para esse tipo de aplicação, onde eu trabalho com gotas extremamente finas, que geralmente são muito mais sensíveis ao clima, evitar que essa gota chegue no alvo, podendo que ela evapore antes mesmo de ser depositada. Com isso, temos Helper Air, um excelente adjuvante, com uma tecnologia exclusiva que evita a evaporação dessa calda antes mesmo dela ser depositada, com uma dose de 200 ml para cada 100 litros de calda, com um benefício extra que Helper Air auxilia na emulsificação dessa calda, favorecendo com que o óleo se misture com muito mais facilidade à água, evitando inclusive potencial fitotoxidez que pode acontecer na lavoura. Helper Air também proporciona uma redução da deriva, justamente pela padronização adequada dessas gotas, que é um fator de extrema importância para o setor canavieiro. Nós da ICL, nós trabalhamos com a especificidade de cada tipo de aplicação, por isso você conheceu Tensor Max e Helper Air. Agora, para falar um pouco mais a respeito de condicionamento de solo, é com você, Joaquim! Muito obrigado, Estevão. Segundo pesquisadores de microbiologia do solo, em cana-de-açúcar, a microbiota do solo está em muito desequilíbrio, principalmente devido à alta intensificação de mecanização, compactação desses solos pelas operações mecanizadas pesadas, sendo elas o plantio mecanizado, a colheita mecanizada, onde, devido à deposição de palhada na superfície da cana, existe a necessidade maior de uso de defensivos agrícolas para se controlar as pragas, doenças que foram surgindo ao longo dessa mudança do manejo. Resumindo, esses fatores citados anteriormente influenciam diretamente nesse equilíbrio da microbiota do solo. E essa microbiota tem uma importância fundamental no desenvolvimento das plantas. Assim como nós, no nosso organismo, esses seres microscópicos têm uma influência muito grande em alguns fatores, como proteção a micro-organismos patogênicos, melhora na absorção de nutrientes, aeração desse solo e, consequentemente, melhor desenvolvimento radicular, a melhora da absorção de água, entre outros. A compactação desses solos, aliado com a baixa atividade dessa biota, contribui com a redução da produtividade e redução da longevidade desses canaviais. Os condicionadores de solo da linha exclusiva de cana-de-açúcar, Longevos Planta e Longevos Soca, contam com várias tecnologias, dentre elas precursores hormonais, ácidos orgânicos e alimentos para a microbiota do solo, estímulo e microbiota do solo. Aplicando longevos no suco de plantio ou na soqueira, ocorrerá a revitalização desse solo através do aumento e quantidade e aprofundamento do sistema radicular e restabelecimento dessa microbiota. Quando realizamos a abertura de trincheiras, podemos ver nas áreas tratadas com a tecnologia longevos raízes de uma maior quantidade, maiores e mais profundas, e também com mais radicelas. Essas raízes mais desenvolvidas favorecem o maior acesso da planta à água, nutrição, proteção e desenvolvimento pleno, resultando em um aumento de produtividade e longevidade desse canavial. Contamos também com a tecnologia SYNC, que tem dois pilares, pilar nutricional com macro e micronutrientes quelatizados e um pilar fisiológico com precursores hormonais. Essas tecnologias promovem um maior enraizamento da planta, uma maior tolerância ao período de estresse, manutenção do estande dos perfilhos e, consequentemente, um maior rendimento e maior produtividade desse canavial. A ICL conta com tecnologias completas para o seu canavial. E para dar continuidade nesse dia de campo, é com você, Muriel!
Muito obrigado, Joaquim. Bom, eu estou aqui para falar um pouquinho mais com vocês sobre a fase vegetativa da cana-de-açúcar. Sabemos que essa fase é uma fase que a cultura da cana-de-açúcar tem um grande acúmulo de massa verde, podendo chegar até 1 tonelada de massa verde por hectare dia. Essa fase varia dos meses de novembro a fevereiro, que são os meses que a gente tem água disponível no solo e a gente tem condições para que a planta tenha um máximo desenvolvimento vegetativo, um máximo acúmulo de TCH. Para isso, temos em nosso portfólio tecnologias exclusivas que unem a nutrição e a fisiologia e trazem um melhor benefício para os nossos canaviais. As tecnologias Force Cana e Energy Cana vão atuar exatamente nesse sentido, maximizando a lucratividade dos produtores, dos usineiros da cultura da cana-de-açúcar. Essas tecnologias trazem complexos nutricionais específicos para a fase, que vão aumentar a atividade fisiológica, aumentar a atividade do aparato fotossintético, contribuindo para o máximo acúmulo de TCH. Temos presentes mix de fontes que vai contribuir com o aumento da eficiência da absorção desses nutrientes na cultura da cana-de-açúcar. Essas tecnologias contam com um balanço nutricional específico e um mix de fonte que, através de uma solução verdadeira, proporcionam um aumento da eficiência dos nutrientes aplicados em seu canavial. Além disso, temos também um alto rendimento operacional e uma segurança nas aplicações aéreas. Temos uma segurança muito alta em misturas com produtos fitossanitários e produtos biológicos, que vai ser convertido em rendimento operacional aos nossos produtores. Agora, para dar continuidade no nosso dia de campo, gostaria de chamar o meu amigo Estevão Penha. Estevão, é com você. Obrigado, Muriel. Vamos conversar, pessoal, a respeito de uma tecnologia de maturação na cana-de-açúcar. Se eu te fizer essa pergunta, qual nutriente que vem na sua cabeça pensando em enchimento de colmos? Certamente você pensou no potássio, mas vai muito mais além do que somente potássio nesse momento de maturação. Para as canas de início de safra, aquela estratégia de aumentar um pouco mais de ETR, nós temos um produto chamado Translock. Translock traz um balanço exclusivo de nutrientes, pensando no momento de conseguir fazer essa sacarose que está na folha migrar para dentro do colmo com muito mais facilidade e agilidade para ganhar ainda mais ETR. Para isso temos nutrientes como o boro, extremamente importante no transporte de açúcar, o potássio, que vai também auxiliar nesse processo, magnésio, pensando no momento que eu preciso tirar a sacarose de dentro da célula e jogar no transporte para acumular no colmo, e também enxofre como ativador enzimático, que vai compor o Translock para levar mais benefícios, não podendo esquecer também do fósforo, que é energia rápida para gerir todo esse processo, com uma dose de 2 kg por hectare no momento da aplicação junto com o maturador. E aqui vai uma dica para o produtor que não trabalha com maturador, que as suas canas são posicionadas mais ao final da safra. Existe um risco muito grande de perder produtividade, perder em TCH, perder inclusive em ATR, quando eu passo com essa cana num período de seca. Essa cana ela corre o risco de perder peso em pé, e é algo que a gente não gostaria. Eu preparei essa cana para chegar no momento de alta produtividade, e infelizmente o clima pode roubar essa produção. Para isso nós temos a tecnologia chamada Concorde. Concorde é um complexo de aminoácidos que a planta metaboliza 20, mas nós trazemos 17 aminoácidos nessa fase, que são exclusivamente esses aminoácidos que não vão desencadear a produção de etileno, que é o único hormônio que eu não quero no momento de estresse. Junto com esse Concorde, nós trazemos também mais 9 nutrientes, pensando justamente na ativação enzimática da planta, mantendo o metabolismo mais alto, evitando o que haja o acúmulo de espécies reativas de oxigênio, que é algo que pode atrapalhar muito na produtividade. Concorde nós posicionamos nas últimas chuvas, aplicado com a dose de 1 litro por hectare, com excelentes resultados. Te aconselho a conhecer também essa tecnologia. E para finalizar, eu passo a palavra para o Bruno Domingues para fazer o nosso fechamento do dia de campo. É com você, Bruno. Obrigado, Estevão. Pessoal, então queria agradecer a todos e todas por estarem conosco aqui na Estação Cana. Queria passar uma mensagem final a todos, né? Estaremos nesse momento agora de plantio, algumas usinas já iniciaram a sua safra e teremos agora um longo caminho até outubro, novembro, onde o setor deve estar finalizando as suas atividades nesta safra. Então queria desejar, né, e que Deus nos abençoe com bastante chuva para que nesse ano seja muito diferente e seja um ano muito bom para o setor. Então pessoal, fiquem com Deus, muito obrigado e agora é com você, Itamar.
Obrigado, Bruno. É interessante demais a gente observar como o setor sucroenergético avançou a passos largos no manejo nutricional nos últimos anos. Nessa estação tivemos a oportunidade de apresentar a tecnologia Longevus, um novo conceito em condicionador de solo que agrega muito nos aspectos da biologia e fertilidade do solo. Tivemos também a oportunidade de falar sobre a tecnologia da Polyblend, que agrega no operacional, em produtividade e também nos aspectos ligados ao meio ambiente, aumentando muito a sustentabilidade do processo de fertilização dos canaviais. Falamos sobre o manejo nutricional via folha, com tecnologias para agregar tanto no desenvolvimento vegetativo, até tecnologias para fazer com que a planta passe melhor por períodos de seca, chegando no momento da maturação e uma produtividade e um melhor ATR no seu canavial. Muita tecnologia para esse setor que merece a nossa atenção. Falaremos agora de manejo nutricional para as florestas plantadas. Erci, meu amigo, tá contigo! Obrigado, Itamar. Estamos aqui na estação de florestas plantadas. O negócio de florestas plantadas na ICL começou há cerca de 8 anos atrás. Iniciamos com trabalhos, demonstrações de campos, customizações de fórmulas e hoje temos uma equipe dedicada a cuidar somente desse negócio. Nos últimos 7 anos, temos mais de 300 mil hectares tratados com as nossas tecnologias de solos, Polyblend, Fusion, MIB e Sulfurgram, e mais de 2 milhões de hectares tratados com as nossas tecnologias de fertilizantes foliares e bioestimulantes, além da nossa linha de adjuvantes. Hoje, a ICL é a empresa de nutrição de plantas mais completa para o setor florestal. Agora, eu vou convidar o RTV Pedro para falar sobre as tecnologias de solo. Chega para cá, Pedro. Valeu, Erci. Bom, chegou a hora de falarmos das tecnologias ICL para fertilizantes de solo. E já podemos fazer uma analogia a rendimento operacional e alta performance florestal, pelas fórmulas muito concentradas, fontes de nutrientes utilizados e tecnologias que reduzem os fatores de perda, aumentando a eficiência da aplicação. Temos a linha Fusion, que conta com fórmulas de alta concentração de fósforo, o que implica em baixas doses por hectare para suprir a demanda inicial do eucalipto. Por exemplo, com 1 tonelada é possível fazer 4, 5, 6 hectares, dependendo da recomendação. A linha Fusion, ela conta com a tecnologia MaxiFos, que, além de proteger e reduzir a fixação do fósforo, permite que a subsolagem ocorra com bastante antecedência em relação aos plantios, principalmente em comparação aos fertilizantes convencionais. A ICL, para suprimento de enxofre, tem a linha Sulfurgram, que é a combinação do enxofre elementar com a bentonita, que é uma argila expansiva que culmina com a liberação gradual do enxofre. E essa tecnologia também permite que forneçamos enxofre e magnésio e enxofre e boro e outros micronutrientes. Tanto a tecnologia MaxiFos do Fusion quanto a tecnologia Sulfurgram estão presentes no Polyblend, que conta ainda com a tecnologia ProduCoat de liberação gradual de nitrogênio e potássio, que implica na redução do número de operações. O Polyblend Floresta é o único produto comercial com ajuste fino para o setor florestal, para eucalipto. E ele pode ser posicionado no plantio, seja em subsolagem ou coveta lateral, e nas coberturas de plantio e de brotações, com a possibilidade de aplicar todo ano, principalmente nos períodos secos. E para falar das tecnologias ICL para fertilizantes foliares, eu vou chamar o colega Noril. Noril, vem falar novidade de aplicação foliar. Valeu, Pedrão! Eucalipto demanda de 50 a 250 kg por hectare de macronutrientes e de gramas a poucos quilos de micronutrientes para uma floresta de alta performance. A floresta sofre com deficiências nutricionais ao longo do seu ciclo devido a recomendação errada ou uma operação errada. E tudo isso influencia numa floresta de baixa qualidade. A ICL possui em seu portfólio vários produtos de excelente qualidade, como o Kelos Cooper, o Kelos Zinc, que são de alta solubilidade, alta concentração e alta absorção pelas plantas. E esses produtos fazem com que a planta se recupere rapidamente dos déficits nutricionais.
Portanto, utilize o portfólio de foliares da ICL. São produtos de excelente qualidade para você maximizar a produtividade florestal. Agora, para falar sobre a linha de adjuvantes, nós chamamos o nosso colega Alexandre. Vem, Alexandre! Obrigado, Noril. Agora vamos falar de tecnologia de aplicação em florestas. Independente da cultura que estejamos trabalhando, é imprescindível adotar as técnicas adequadas para cada tipo de aplicação a fim de atingirmos os resultados esperados. Para florestas, isso não é diferente. Antes de realizar qualquer aplicação, precisamos definir a técnica adequada, o melhor equipamento, as pontas, o fitossanitário, os fertilizantes e um adjuvante eficiente para a aplicação. Para a realização de controle de mato competição e eliminação de brotações em área de reforma, temos o Helper DSEC. O Helper DSEC é um padronizador de gotas, redutor de deriva, com isso levando mais calda até o alvo e potencializando a desseca das aplicações. Para aplicação de fertilizantes foliares e controle de pragas e doenças que normalmente são empregados produtos de contato, utilizando pulverizadores, temos o Helper Neutro. Normalmente, nesses casos, utilizamos gotas finas para aumentar a superfície de contato. O Helper Neutro é um padronizador de gotas, ou seja, uniformiza o tamanho de gotas, aumentando a superfície de contato, melhorando o controle nas aplicações. Também melhora a uniformidade da cauda, ou seja, melhorando a interação entre os produtos e promovendo uma melhor uniformidade da cauda. Quando falamos de aplicação aérea, onde encontramos caudas com alta concentração de produtos, temos o Helper Air. Nas aplicações aéreas temos que ter duas preocupações. Primeiro, com relação à deriva. O Helper Air é um padronizador de gotas e redutor de deriva. A segunda preocupação com relação à evaporação. O Helper Air possui uma tecnologia exclusiva anti-evaporante que aumenta a vida útil das gotas, levando o maior volume de gotas até o alvo. Como já comentei, nas aplicações aéreas temos caudas concentradas. O Helper Air é um solubilizante que vai aumentar a capacidade de solubilidade dos produtos, melhorando a interação dos produtos, garantindo assim caudas mais uniformes. Essa é a nossa linha de adjuvantes Helper para florestas. Erci, agora é com você. Grato, Alexandre. Vocês perceberam que além dos melhores soluções para florestas plantadas, nós também temos os melhores profissionais? Então, vocês que desejam ter a melhor assistência e grandes produtividades em florestas, conte com a equipe e os produtos da ICL. Agora eu retorno e passo a palavra para o Itamar. É com você, Itamar! Valeu, Erci! Olha como o tempo passa e já são 8 anos de pesquisa e desenvolvimento para o setor das florestas plantadas. Uma jornada para um setor em que as respostas muitas vezes levam tempo para chegarem na sua maturação. Estamos muito contentes de chegar nesse momento com respostas sólidas em diferentes florestas plantadas no Brasil todo, indicando um correto manejo nutricional, com tecnologias que vão desde o PolyBlend, agregando com uma única aplicação por ano um manejo nutricional que permite um grande crescimento florestal, micronutrientes para aplicação tanto via solo quanto via folha. Quando nós falamos em via folha, sobretudo no manejo de boro, mas também contando com outros micronutrientes, e chegando até a tecnologia de aplicação e o manejo com a linha Helper para melhorar a qualidade das pulverizações também para o setor florestal. Muito interessante chegar nesse momento. 8 anos. Muito obrigado pela parceria de vocês e por estarem continuando nos dando a oportunidade de, em conjuntos, aprendermos e evoluirmos no manejo nutricional das florestas plantadas. Agora passarei a palavra para o meu amigo e colega Alfredo Kober, vice-presidente comercial da ICL na América do Sul. Alfredo, conta pra gente como que os produtoras rurais de norte a sul do Brasil e de outros países da América Latina podem encontrar todas essas soluções e também serviços que foram aqui apresentados hoje. Alfredo, tá contigo. Valeu, Itamar. Parabéns. Gostaria de agradecer a audiência de todos e todas para esse nosso dia de campo virtual. Vocês tiveram a oportunidade de acompanhar todas as nossas tecnologias, conhecê-las nas principais culturas, soja, milho, algodão, café, cana e floresta, além da nossa casa de vegetação, mostrando que aqui no nosso centro de inovação
Nós desenvolvemos as tecnologias, aplicamos no campo, trazemos a nossa equipe aqui e depois prestamos os serviços das recomendações ajustadas à realidade de cada uma das regiões nesse nosso país. Então, para nós é uma satisfação imensa trabalhar intensamente gerando as tecnologias e poder oferecer a melhor equipe técnica ao mercado para podermos seguirmos desenvolvendo a nossa agricultura brasileira. Então, muito obrigado pela presença de vocês, nos encontramos no campo. Bem, estamos chegando ao final do nosso evento, eu vou passar para o meu colega Itamar para ele fazer o encerramento oficial do evento. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Alfredo. E estamos chegando ao fim do nosso dia de campo do Innovation Center. E nesse momento de falar tchau, a gente já começa a ficar com saudades de toda essa experiência que nós vivemos aqui ao longo dessa última hora. Durante esses 2 últimos anos, a realidade foi de muito evento virtual, muito evento digital, e a gente sabe como vocês realmente querem estar presentes no campo. A gente espera que com isso possamos nos encontrar não apenas no dia de campo aqui no Innovation Center, mas os convidamos para conhecer essas tecnologias que foram aqui apresentadas na sua fazenda. Estamos à disposição, através da nossa equipe técnica, nossa equipe comercial e de distribuidores, para replicar tudo o que foi comentado aqui na sua propriedade, em loco, com o seu maquinário, com as suas particularidades. Muito obrigado pela sua atenção, a gente valoriza muito o seu tempo e você nos acompanhou hoje, durante esse período, que espero que tenha sido de grande valia para as suas atividades. E ICL representa inovação, representa cuidado com você, cuidado com o meio ambiente e nós em conjuntos buscarmos a liderança para aquilo que realmente importa para você. Aumentar a produtividade e rentabilidade com toda a responsabilidade com o meio ambiente. Muito obrigado por sua atenção e nos vemos por aí. Tchau, pessoal!